De onde começou Yerushalayim? Falar sobre Dushat HaMakom. Dushat HaMakom. A Kedushá, no nosso plano, no nosso mundo, ela se revela em 3 dimensões. Na verdade, tudo na nossa realidade, ela se divide em 3 dimensões. A dimensão do tempo, a dimensão do espaço e a dimensão do sujeito. O ser humano que ele vivencia o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço sem uma pessoa que mude, que passe por esse tempo, por esse espaço, é irrelevante. Então, assim também a Kedushá. A Kedushá, ela se revela, ela aparece no mundo, ela não aparece no mundo de forma total. Não é que o mundo todo, ele é cheio de Kedushá, ele é, mas lá atrás, de forma revelada, para a gente poder entender, para a gente poder para a gente poder captar a Kedushá, poder entender a hierarquia e os valores da Kedushá, a Kedushá ela precisa aparecer no nosso mundo de forma medurega, de forma nivelada, não por igual. Então? Gradativa. Para falar em Yerushalayim, é mais fácil falar em hebraico, a Kedushá ela aparece no nosso mundo de forma gradativa. Nas pessoas, ela aparece em Am Israel. No tempo, ela aparece no Shabbat e nos Hagim. E no lugar, ela aparece em Eretz Israel. Mas assim como a gente vê que, mesmo dentro de Am Israel, existem níveis, existem Kohanim, existem Levim, existem Israelim, todos eles já estão dentro da Machlakah Kedushá. Né? Eles, sobre um Yehudi e um Goi, a gente fala Leavdil. A gente separa, a gente só fala Leavdil entre o Chol e o Kodesh, o comum e o santo, o santificado. Então, e dentro de Kohanim, não fala um Kohen Leavdil de um Israel. Mas existem madrigot na Kedushá. Os níveis de Kedushá não são iguais para todos, e cada um, dentro desse sistema, dentro desse organismo, ele tem uma função. Assim também, Kedushat HaZmanim. Nachon, que a gente tem vários e vários dias que são Kedoshim, mas não todos têm a mesma Kedushá. O Shabbat é mais do que Yom Tov, que é mais do que Rosh Chodesh, que é mais, e assim por diante. A Kedushá, ela tem diferentes níveis, ela tem diferentes ofaot, diferentes aparições, diferentes distinções. A Kedushá de Eretz Israel, ela também tem diferentes distinções. Assim aparece na Mishnah. A Mishnah em Masechet Keilim fala: Esel Kedushot nitkadsha ba'em Eretz Israel. A Mishnah lá conta, ela traz na verdade uma halachá de como Eretz Israel ela é dividida em 10 níveis. Começa do Kodesh HaKodashim, depois para Eichal, para Azará, assim por diante, até Ever HaYarden, que é o lado mais distante da Kedushá. Vamos tentar entender um pouco qual é a Kedushá de Yerushalayim. O que tem em Yerushalayim que não tem em todos os outros, que não tem em nenhum outro lugar? Na verdade, o nome Yerushalayim, o Midrash traz que o nome Yerushalayim ele é composto de 2 palavras. E existiam 2 grandes personalidades no tempo de Avraham Avinu que deram nomes para Yerushalayim. A primeira grande personalidade era Shem. Shem, o filho de Noach, Malkitzedek, ele é chamado em Parashat Lech Lecha. Ele era Melech Shalem, ele era rei da cidade de Shalem. Chazal falam Shalem é Yerushalayim. E Avraham Avinu, depois que ele faz a Akedah, ele chama Behar Hashem Yeiraeh. Esse aqui é o lugar onde Hashem vai ser visto, onde Hashem vai ser encontrado. O Midrash fala, um falou Yeiraeh, outro falou Shalem, juntaram os 2 e se tornou a palavra Yerushalayim. Ou seja, a primeira distinção que a gente tem da palavra Yerushalayim é que Yerushalayim é um lugar onde a gente consegue ter Areia Shleima. A gente consegue ver as coisas de uma forma completa. A gente consegue ver toda a Tmuna. Não é à toa que o David HaMelech fala Yerushalayim Abnuya, que Ir Shechubra La Yachdav. Yerushalayim, quando ela está reconstruída, é a cidade onde todos se conectam. Né? É muito bonitinho, é muito legal. A gente fala Yerushalayim, Kol Israel Haverim, todo Am Israel são amigos, mas é o Mer.
que tem em Jerusalém que transforma, que em Mevaseret Zion não tem, em Jerusalém tem? O que tem em Jerusalém que transforma todo mundo em amigos? Reika Yadua, a gente, esse talvez é um dos grandes birurim, dos grandes esclarecimentos que as nossas gerações passam, é que a gente não quer nada que seja hitzoni, a gente não quer nada que seja superficial. A gente pode falar que todos nós somos amigos, que todos nós amamos uns aos outros, e então, não, tem que saber viver um com o outro, mesmo se lá dentro do coração a gente não consegue bemet, ou não está lá, não está nesse nível de ter essa ardut. Mas a gente não pode falar que ardut em Am Israel quer dizer que está todo mundo, eu não vou, como se diz, eu não vou pisar no meu ponto, eu não vou ser teimoso, você não vai ser teimoso, eu vou um pouco abrir mão, você vai um pouco abrir mão, e aí a gente vai ter ardut. Essa é uma ardut muito fraca, não deixa de ser necessária, tem que saber usar essa ferramenta também como uma ferramenta técnica, mas no final das contas, para eu poder viver com você, eu preciso ser um pouco menos eu. E você precisa ser um pouco menos você. Se eu acreditar nos meus ideais, na minha forma de vida até o fim, eu não consigo viver com você. Então eu vou me transformar numa pessoa meio parva. Eu vou cortar um pouco, vou arredondar as pontas. Vamos falar isso em português. Abaular. Quer? Abaular. Abaular. Então, arredondar as pontas, para quem não sabe. Leagel pinot. E assim a gente consegue construir Ardut, Ahavat Israel. Pashut, que uma pessoa que pensa no assunto com seriedade, sabe que não é sobre isso que a gente quer. Quer dizer, você tem que entrar numa disputa, você tem que entrar num problema que ou eu vivo com a verdade ou eu vivo com o shalom. É assim que é? Ou eu vou com a minha verdade até o final, e aí eu vou sair por aí brigando com todo mundo, porque é assim que isso eu acredito ser verdade. Ou eu vou ter shalom. Quer dizer, qual é o só... Um ponto quando você diz a verdade com amor, não machuca o outro. Mas, sim, Inachinami, não machuca o outro, mas o outro vai falar para você, olha, a sua verdade está errada. Por esse desafio, se alguém conseguiu que o Mochiach não tem amor. Zenachon, mas se você parar para pensar, ele vai falar para você, olha, eu respeito muito, mas é verdade o que eu estou falando, não o que você está falando. Aí eu continuo respeitando ele. Você continua respeitando, mas a gente precisa viver. E no momento que a gente precisa viver, e aí cada um vem com a sua DA, se você realmente quer ser uma pessoa... De novo, você pode esfriar. Você pode botar água fria e todo mundo ser aqui pocher, todo mundo ser morno, e aí vai dar tudo certo. Mas eu não sei se essa é a vida que a Hashem destinou a Israel, essa é a vida que a gente quer viver. O extremo dessa visão é o que a gente vive hoje na visão pós-modernista, né? Vamos às verdades. O pós-modernismo é um movimento cultural que ele diz assim: enquanto o ser humano procurou verdade, eles se mataram. É um fato. Os seres humanos que procuraram verdade acabaram se matando, porque o cara acredita. Por enquanto, na história, é isso que aconteceu. Eu concordo com você, não concordo com eles. Estou te falando qual é o ponto. Na história, o que aconteceu é que enquanto o ser humano procurou pode trocar a verdade pela palavra alguma coisa, um valor absoluto. Um valor absoluto? Então, vamos fazer o seguinte, não existem valores absolutos. Cada um com a sua verdade, você pode esticar suas mãos, fazer o que você quiser, até o nariz do cara do lado, veloado bichlal. Só que isso é uma forma de vida muito pobre. Muito, muito pobre. Porque é uma forma de vida que falta a verdade. Que falta a emet. Né? Então, por que Jerusalém, onde Jerusalém, qual é o tipo de shalom, qual é o tipo de ardut que Jerusalém consegue trazer para a Israel? O primeiro ponto, no nome de Jerusalém, é que ele tem uma reia shlema. Jerusalém, ela consegue ver as coisas no seu organismo de uma forma total. Não, quê? O olho que tudo vê, não. O olho que vê tudo. É diferente. Não é que ele vê um monte de detalhes, não é que ele vê um monte de detalhes, ele consegue, a gente, no nosso ponto de vista, ver parcelas de uma verdade muito grande. E todas essas parcelas, no final das contas, têm uma função e têm uma necessidade. A conexão com Jerusalém
ela eleva a Am Israel e automaticamente os seus indivíduos a conseguir enxergar o contexto geral, a conseguir enxergar o Am Israel como um todo. Eu acho que não tem. Se tiver, está na porta, aqui do lado. Jerusalém, ela consegue, a Gemara conta que Stam Navi em Jerusalém. A gente teve 1.200.000 Neviim na nossa história. Indo num período de 1000 anos, faz a conta, você divide uma geração por 25 anos, quanto sai? Você tem 25 vezes 10, 40, 1.200.000 dividido por 40, sai 30.000 Neviim por geração. Quer dizer, você andava no ônibus, o motorista era Navi, o cara da macoleta era Navi, o garçom era Navi, todo mundo era Navi, 30.000 Neviim, você andava por aí, você encontrava um Navi. Assim a Gemara fala. Mas a Gemara fala mais uma coisa, não era bem assim. Quando não está escrito de onde era o Navi, saiba que ele é de Jerusalém. Está o Navi de Jerusalém. Jerusalém, o que é o Navi? O Navi é realmente essa pessoa. Nevoá, a gente está acostumado a pensar que Nevoá é uma antena, um cara que tem uma boa sintonização, e ele consegue pegar as vibrações e escutar uma voz grossa, assim, que sai tipo, meu filho. Aí ele recebe uma mensagem e com isso isso não é Nevoá. A Nevoá é uma pessoa que ele consegue enxergar o mundo do ponto de vista divino. Isso é Nevoá. A Nevoá é quando Hashem, ele revela ao ser humano, ele traz ao ser humano uma visão, por isso que ele sabe o futuro. Não é que ele sabe o futuro, o que vai acontecer. Ele pachuto vê o futuro e o presente como uma coisa só. Ele consegue enxergar a visão de tudo de uma vez só. Hashem fala com eles. Barulho que Hashem fala com eles, eles escutam uma mensagem de Hashem. Mas eu digo, não é nessa ideia de que o Navi está lá e ele recebe ele não é um bípede, o Navi. O falar de Hashem com ele, quer dizer, Hashem fala com ele através disso que ele consegue ver a realidade de outra forma. E realmente existem níveis de nevoá. A pessoa vai subindo. E não todas as visões são iguais. E essas visões, essa nevoá, está no Navi Jerusalém. Está no Navi, ele vem de Jerusalém, porque Jerusalém, ele consegue, Jerusalém eleva a Israel, ele eleva os seus indivíduos a conseguir enxergar essa visão geral, a conseguir enxergar esse total, essa soma, que não é uma soma dos indivíduos, uma soma dos detalhes que a gente conhece, uma soma das ideias, é uma ideia que é muito mais profunda, ela é muito mais anterior, e dela provém todas as linhas, todas as ideias, todas as visões que a gente tem no mundo, elas provêm, na verdade, da visão de Hashem ao mundo. E em Jerusalém, Ein Bein Iru Beshuv Hashem Tzion. Em Jerusalém, a gente consegue sincronizar, assim falou o Pasuk. Uvduei Hashem Yeshuvun, Uvau Tzion Berina. Os Uvduei, as pessoas que foram salvas de Tzion, vão voltar. Uvau Tzion Uvduei Hashem Yeshuvun. Os salvos por Hashem vão voltar e vão voltar para Tzion com alegria. Vesimchat Olam Al Rosham. Não é esse o Pasuk. Qual é o Pasuk que fala Ken Bein Iru? Beshuv Hashem Tzion. Kol Tzofai Chnasu Kol. Ele está falando sobre os Nevim. O Pasuk fala Kol Tzofai Chnasu Kol Yachdav Eranenu. Todos os seus, aqueles que vêm a você, que são os Nevim, os Tzofim, eles levantam a sua voz e eles louvam Hashem juntos, que Ein Bein Iru Beshuv Hashem Tzion. Porque olho a olho, eles veem como Hashem volta a Tzion. O Senhor explicava que Ein Bein Iru Akavaná é essa sincronia. Essa sincronia da gente conseguir sincronizar a nossa visão do mundo com a visão divina do mundo. Ver as coisas do ponto de vista lá em cima. Essa é a Maúd da Nevoá, esse é o ser da Nevoá. E isso que a gente encontra em Jerusalém. A palavra Jerusalém, ela também é composta de outras duas palavras, que são muito próximas, as duas primeiras. As primeiras a gente falou, Reiyash Leimah, que ele tem uma visão completa. Mas também tem Irá, Behar Hashem Yeirae, não só que ele vai ser visto, ele também vai ser temido. E por outro lado, a palavra Shalem é próxima da palavra Shalom.
E, a princípio, você poderia pensar que a ira e a shalom são dois opostos. Porque a ira é o temor. A ira é aquele sentimento que a pessoa ela dá um passo para trás e ela entende que tem aqui alguma coisa muito maior do que eu consigo captar. E não é algo que você consegue se identificar. Quando você yaré, quando você tem medo, quando você tem temor, você não se identifica. Você entende que você dá um passo para trás. Por outro lado, o shalom é o que torna tudo algo shalem, algo inteiro, que transforma todas as partes em um só. Mas, na verdade, não é uma stira. Muito pelo contrário. Quem for ver na Torá inteira e no Tanakh inteiro, pode ser, mas não contradiz. Por que justamente esse nome é o nome expresso aqui? Mas quem vê no Tanakh inteiro e na Torá, o ponto principal, gam do Beit HaMikdash, e gam de Jerusalém, de forma geral, é a ira. É exatamente o temor. Existe um mitzvat morah Mikdash. Temer, respeitar o lugar do Beit HaMikdash. Ela é muito mais... Não existe mitzvat ahavat Mikdash, por exemplo. Não tem mitzvah de amar o lugar do Mikdash. Eu acho que isso é uma coisa que acontecia automaticamente. Mas a mitzvah não tem. Talvez a mitzvah de temer o lugar do Mikdash, exatamente porque a pessoa se preenchia de um amor a Hashem tão profundo que ele podia extrapolar, ele podia acabar perdendo a forma certa de fazer isso. Por isso tem mitzvah de morar Mikdash. Mas, na verdade, eu acho que é mais profundo do que isso. Quando a pessoa ela consegue ter irá, quer dizer, ela consegue entender, ela consegue se encontrar com uma realidade que é muito maior da sua realidade. É muito mais elevada do que a vida que a gente vive aqui, do que a nossa visão de como a gente vive aqui, do que os nossos olhos de como a gente vê a nossa vida. Essa é a pessoa que consegue realmente encontrar o shalom. Porque o shalom, esse shalom é um shalom que ele é maior do que a soma das partes. Não é aqui amenizar os conflitos, tentar ver que a gente... E sim entender como todas as forças que compõem a Israel, todos os lados, todos os aspectos, todas as ideologias que compõem a Israel, na verdade, elas estão construindo algo e elas conseguem se organizar em volta de um ideal muito maior do que qualquer um dos ideais que são expostos aqui, que é a Irá, que é exatamente encontrar a divindade. No Sefer HaTanya, em Perek Lamed Beit, ele traz a fórmula para Avat Israel. Qual a fórmula para Avat Israel? Qual é? Não sabe? Sabe? Você tem que saber. Fórmula para Avat Israel, fala o Sefer HaTanya. Isso já é trazido antes do Sefer HaTanya. No Tomer Dvorah, no Ramak, Rabbi Moshe Cordovero já traz isso antes do Tomer Dvorah. Fala o Sefer HaTanya que a fórmula para Avat Israel é enxergar as pessoas do ponto de vista da Neshama, e não do ponto de vista dos corpos. Falou isso que existem diferenças entre as pessoas, são nos corpos e não na Neshama. Mas na Neshama, no final das contas, a Neshama de todo o Knesset Israel, ela tem uma fonte só. E lá, Bemet, somos todos um. E lá, a partir desse ponto de vista, nós somos capazes de amar qualquer Yehudi como a nós mesmos, porque realmente lá não existe essa diferença. Se a gente pegar o conceito e abstrair ele um pouco, entender ele um pouco mais a fundo, o Tânia, na verdade, está falando que é a fórmula de todo mundo, não só de Avat Israel Pratit, entre Reuven e Shimon. O que difere entre os lados, e assim que tem que ser, a Kadosh Baruch Hu, no final das contas, criou corpos diferentes. Quer dizer, ele quer pessoas diferentes, com ideias diferentes, com visões diferentes, com vontades diferentes. Assim que Hashem quer o mundo dele, caneira que tudo isso é necessário para Malchut Hashem, para o reinado divino, para que ele realmente possa se expressar nesse mundo. Mas por detrás de tudo isso, existe uma Neshama, existe uma verdade, existe uma alma que ela dá vida a tudo isso. E essa alma a gente encontra em Jerusalém. Essa Neshama é que a gente tem um mifgash com, por isso que Jerusalém é Ir Shechubra La Yardav, é a cidade que ela conecta a todos. Ela não conecta a todos de forma superficial, muito pelo contrário. Quem vai para Jerusalém hoje, muitas pessoas me falam isso. Eu gosto muito de Jerusalém, muitos anos morei lá, mas tem pessoas que vão para Jerusalém e falam para mim, Jerusalém tem uma tensão no ar. É muito intenso o que acontece em Jerusalém. Não estou falando com os primos, eles...
tem um meta, assim fala, tem uma... pode ser energia, não sei o que é, mas é muito intenso o que acontece lá na vida. Tem pessoas que, por exemplo, é difícil essa intensidade toda. Não é zero pachuto. Quer dizer, lavdavka, de tudo. Quando é intenso, a intensidade, essa é uma regra na vida, no mundo. No mundo de Akadosh Baruch Hu, a gente não... tem um erro que muitas vezes todos nós fazemos, de tentar entender o mundo, a vida, a criação, a criatura de Akadosh Baruch Hu, como um Excel. A vida não é um Excel. Quando aparece uma força no mundo, ela aparece com tudo, para o bem e para o mal. A gente tem que agora subir em cima do cavalo e direcionar, mas ele não vem agora para bem, para mal, para mim. Quando tem intensidade, a intensidade ela é muito alta nos picos de Kedushá, mas por outro lado, quando ela existe um lugar em Yerushalayim, só para dar um exemplo, cada um depois use o exemplo quando ele quiser, chamado Gei Beninom. Gei Beninom era um lugar, talvez o lugar onde a Avodah Zarah era a mais cruel de todas. Sim? Era em Yerushalayim. A Avodah Zarah mais cruel de todas do Molech, pessoas queimavam os próprios filhos para a Avodah Zarah. Uma coisa que é difícil de entender. Não vou entrar em detalhes porque mamãe é chocante. Isso era lá, do lado do Beit HaMikdash. Não era, você vai de Gei Beninom para Arabait, tem 300 metros, talvez. Essa é a Otzma, essa é a atenção que tem em Yerushalayim. Quer dizer, Yerushalayim não é um lugar onde você encontra e todo mundo tá bonzinho, e todo mundo é legal, e todo mundo... E ainda assim, é porque a intensidade, a verdade que tem em Yerushalayim, ela é muito maior, é o mifgash, é o encontro com algo muito, muito, muito maior do que a nossa vida fora de Yerushalayim, por assim dizer. A nossa vida comum, por isso que Yerushalayim ela lo nichleka leshvatim. Yerushalayim não é uma cidade que ela não é dividida para shvatim. Cada shevet tem uma parte em Eretz Israel. O Beit HaMikdash ele está metade em Binyamin, metade em Yehudá, mas a cidade de Yerushalayim não está. Ela não foi dividida. David HaMelech pegou o Makom HaMikdash, foi comprado do dinheiro de todos os Yehudim, de todos os shvatim. Cada shevet teve que dar uma quantia por igual. Agora, é bonito, eu sei, é legal, é importante, tem que ser de todo mundo e todo mundo tem que participar, mas é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Yerushalayim, as Nachalot, as divisões da terra de Israel para cada um dos shvatim, é porque cada shevet tem uma função, cada tribo tem uma função, e ela precisa, a terra em Eretz Israel, ela não é um lugar para eu pôr o pé. A terra é de lá que a gente cresce, de lá que a gente floreia. Cada shevet, de acordo com a sua personalidade, eles têm uma visão, eles precisam de um pedaço de terra que é compatível a eles. Yerushalayim é acima disso. Yerushalayim é o lugar onde lá é a cidade dos Kohanim. Cook explica em um lugar que um dos motivos que a pessoa tinha que trazer Masrot, tinha que trazer Maser Sheni, Maser Rishon, entregar para o Kohen, Trumot e tal, é para que ele viesse para Yerushalayim e encontrasse com os Kohanim. Quando a pessoa se encontra com o Kohen, não estou falando que ele se encontra com o navio, muito mais, mas quando ele se encontra com o Kohen, ele se eleva, porque o Kohen é uma pessoa que ele vive em outra esfera. Agora vamos só traduzir isso para a realidade que a gente, Baruch Hashem, Zachá e Zoché, de viver hoje em dia. Em Hei Be'yar Tavshin Chet, sim, 1948, Am Israel reconstruiu o Estado judeu, depois de 2000 anos. Depois de 2000 anos que Am Israel não era soberano sobre a sua terra, não tinha um governo sobre essa terra, Am Israel voltou. E Am Israel começou a se desenvolver. Mas o começo desse desenvolvimento é um desenvolvimento físico. É um desenvolvimento, que nem um corpo, na verdade. A nevoá, Yecheskel Lamedvav, Perek Lamedvav, lá tem a nevoá, uma nevoá muito famosa chamada de Atzamot Eveshot, os ossos secos. Yecheskel, ele vê uma planície, ele vê um lugar muito grande, e lá ele vê um monte de ossos separados. E essa nevoá, ela é um exemplo, ela é um machal, ela é uma metáfora para Galut. Assim que a Israel está na Galut, vários e vários ossos separados e mortos. E aí a Kadosh Baruch Hu fala para Yecheskel, olha, Yecheskel, começa a profetizar para esses corpos se juntarem. E os ossos começam a se juntar, e depois vem a carne, mas ainda todos estão mortos. E aí tem uma nova profecia que Hashem fala para Yecheskel, Inabé ala ruach, profetize sobre o Espírito.
Existem duas fases. Quando Am Israel volta para a terra dele, não duas, tem muitas fases, mas de forma geral a gente pode dividir isso em duas fases. Existe a reconstrução física de Am Israel. Mas sobre isso tudo, existe um porquê. Para que a gente voltou para essa terra? Qual o motivo? Qual é a essência? Para que a gente está aqui? Qual é o propósito disso tudo? Muito no começo, a gente muitas vezes, ou muitas pessoas pensaram que a gente achou um lugar onde os judeus podem estar seguros. Um refúgio. E isso realmente deu gás por alguns anos, algumas dezenas de anos, algumas décadas. A Israel conseguiu se reconstruir, baseado nessa ideia de que a gente tem um refúgio. Mas isso já não funciona mais. Não só por direito, por um propósito. Bemet, quem for analisar o segundo dia, o processo da reconstrução física de Am Israel tomou forma em Yom Ha'atzmaut. 19 anos depois, começa o processo do renascimento espiritual de Am Israel. Levou ainda vários anos, mas quem analisar, a partir de 1900, depois da Guerra dos 6 Dias, que foi um milagre, quer dizer, não sei se a gente em 2000 anos teve um milagre tão grande quanto o Milchamot Sexta Time. Não, é uma coisa que, desde Yoshua Binu, não sei, em Givon, que voaram pedras do Minas Shamayim, uma guerra dessas é uma coisa que é mamash, que nem aconteceu no Templo dos Neviim. Que em 6 dias você se tornou a virar aqui, vale a pena escutar. Tem documentário sobre isso. As pessoas sentiam aqui o último apaga-luz, por favor. Está todo mundo indo embora, não vai sobrar nada aqui. Em 6 dias, de repente, a gente, não sei, duplicou, triplicou a área de Medinat Israel, Arabait, tá, Beiadeino. A gente volta a gente, tanto que a Am Israel não soube o que fazer com isso. Então era o choque que a gente não soube como lidar com de repente, de um dia para o outro a gente cresceu. E aí, realmente, a criança não sabe como lidar com essa... Só o princípio da guerra, 300 milhões contra 4 ou 5, está perdido. É absurdo, é absurdo. Tem histórias, né? Talvez deveria te contar as histórias. Tem histórias muito incríveis, só vou contar uma. Os jordanos, os Yardenim, os jordanianos não queriam entrar na guerra. Eles não tinham interesse nenhum em entrar na guerra, estavam muito bem obrigados. E aí os egípcios falaram para eles, não, a gente vai entrar, entra com a gente. Convenceram os jordanianos a entrar com a gente. Agora, o que aconteceu foi que, nos primeiros dias da guerra, não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, toda a frota aeronáutica dos egípcios foi destruída na primeira hora da guerra, antes de levantar. Até porque a gente não teria a menor chance de ganhar se não tivesse acontecido isso. Aí, os egípcios estavam com um problema, porque Azov, que eles perderam agora todos os aviões deles, o que eles vão falar para os jordanianos? Para os jordanianos. Então, eles mandam assim um telegrama, todo o relavir, toda a aeronáutica foi destruída. E não escreveram de quem? Aí os jordanianos entenderam que dos israelenses, porque isso é o que fazia sentido, eles entraram na guerra. E por isso a gente tem o Kotel hoje em dia. Só para entender um pouco da falta dos Nissim que aconteceram nessa guerra. Mas acontece a partir de então um processo. Depois de 5 anos, depois de 6 anos, depois de Milchamot Sexta Time, teve Milchamot Yom Kippur. Milchamot Yom Kippur foi um choque, foi uma quebra. A gente venceu a guerra, mas ela mudou completamente a filosofia de vida de Am Israel na sua terra. Começa, de um lado, a necessidade de fazer esquemei shalom, de procurar fazer paz com os vizinhos. Por outro lado, começa uma tnuá de tchuvá. Os balei tchuvá, os primeiros balei tchuvá que existiram no mundo, começam pelo ano 70. Até então não existia esse mussar. Existe, quem quiser conhecer, existe o Rav Uri Zohar. Ele era um dos maiores atores aqui em Israel. Não sei quem conhece Arik Einstein. Arik Einstein era depois dele, E ele fez tchuvá, e ele conta a história dele. Agora, quando o Uri Zohar fez tchuvá, fazer tchuvá era uma coisa assim... Hoje em dia, é um negócio... E a partir de então, a Am Israel entra, e cada vez mais, até 95 chegou em esquema Oslo, e aí subiu a marcha. E a gente vai subindo a marcha nessa pergunta que não cala: quem somos nós? Por que realmente a gente está aqui? E Hashem fez para a gente o Chesed, ele deu para a gente no Shalayim, porque de lá que a gente consegue levar eles.
é de Jerusalém que a gente consegue realmente clarificar e esclarecer quem somos nós, para que a gente está aqui, qual é a cara desse país, o que a gente quer. É sobre isso que... Por que há 2 anos não tem aqui governo? Já fizeram quatro eleições e não tem aqui governo. Não é uma questão medinita, não é nem uma questão pessoal, por mais que pareça. É uma questão ideológica. Qual vai ser a cara desse país? E a Israel agora está num birur, a gente vai conseguir levar ele. Mas isso que a gente comemora, Beikar, em Yom Yerushalayim, é a volta de Jerusalém e o começo do nosso renascimento espiritual, do nosso renascimento Uruach, e na Be'al Ruach. O Ruach começa a voltar para a Israel e a gente tem também uma função de fazer Cheshbon HaNefesh e trazer esse Ruach, trazer esse espírito, não só para pessoas particulares, mas para o país como um país. Chag Sameach.